e a paciente apresentou um quadro raro de isquemia palpebral com necrose parcial no canto lateral inferior. Isso é uma complicação rara, mas que pode acontecer, tá? Que existem alguns cuidados que a gente tem que tomar para que isso não aconteça. Olá, sou o Dr. Pedro Ruiz, sou médico, oftalmologista, especialista em plástica ocular. Tenho um método onde eu já formei centenas de médicos também na plástica ocular para executar a cirurgia. E hoje a gente vai falar de outro caso que me mandaram, que esses casos podem vir de alunos, podem vir de outros médicos que acompanham o nosso trabalho. E eu vou citar esse caso, um caso bem interessante, falando sobre dia a dia e cotidiano e dúvidas das pessoas que estão dentro da área. Aqui também eu sempre protejo a identidade dos médicos e principalmente dos pacientes, tá? Então os nomes são nomes fictícios, mas esses casos são casos reais enviados pra gente, tá bom? Então vamos começar com esse caso interessantíssimo, ó. Durante uma blefaroplastia inferior, que é a retirada de pele da pálpebra inferior e de bolsa de gordura da pálpebra inferior, que é uma cirurgia simples, mas tem que ser feito com cuidado porque pode dar complicação. Houve um sangramento atípico profundo e a paciente apresentou um quadro raro de isquemia palpebral com necrose parcial no canto lateral inferior. Isso é uma complicação rara, mas que pode acontecer, tá? Que existem alguns cuidados que a gente tem que tomar para que isso não aconteça. Tereza, 62 anos, negou ter feito qualquer cirurgia prévia na região dos olhos. Acontece muitas vezes de paciente omitir informação para a gente dentro do consultório. Então, se você é paciente, não pode fazer isso, porque isso é importante para a gente planejar a cirurgia. Não é para saber o que fez, o que deixou de fazer, mas para planejamento. Então é para a segurança do próprio paciente. E para você, doutor, sempre tenha essa pulga atrás da orelha, porque se você está desconfiado que teve preenchimento ali, que fez um procedimento ali, e o paciente está omitindo, está negando, está estranha a história, pede exame. É muito simples, pede um ultrassom dermatológico, pede algum exame que consiga ver exatamente o que aconteceu ali, porque é para nossa proteção e para a proteção do paciente para a gente conseguir planejar melhor a cirurgia, tá? Durante o procedimento, encontramos fibroses extensas e ausência parcial do septo orbitário, ou seja, provavelmente teve uma cirurgia prévia. A cirurgia tornou-se imprevisível, com dissecção difícil e risco aumentado. O pós-operatório teve retração. Só depois ela revelou ter feito uma cirurgia há 20 anos fora do país. Ou seja, como eu disse ali em cima, muitas vezes o paciente esquece mesmo, tem que ir pesquisando, até na pergunta às vezes você faz ele lembrar de que fez alguma coisa. Mas se tá muito estranha a história e se você não tá batendo, pede o exame, é melhor. Doutor, como evitar esses riscos quando o paciente omite informações críticas? E como proceder em casos com anatomia alterada inesperadamente? Doutora, para você evitar que o paciente omita essas informações, foi como eu disse. O que eu faço? Primeiro eu tento relembrar esse paciente. Eu começo a falar da área, mostrar que é uma região que está alterada, que não é comum, essa anatomia está dessa maneira, que as alterações do envelhecimento são diferentes das alterações que estão naquele momento, porque não é tradicional, fica atípico, fica fora do processo padrão. Então você mostra para a pessoa que está fora do processo padrão. Esse é o padrão, tá estranho. Para ver se ela lembra de alguma coisa que pode ser que possa ter feito, qualquer coisa nesse sentido. Se mesmo assim não chegou, aí é exame. Aí pede exame, você pode simular uma cirurgia como se não houvesse nenhuma cirurgia prévia, mas pede o exame antes e só bate o martelo depois do resultado do exame, tá? É assim que eu faço aqui, quando eu sinto que pode ter alguma coisa. E não se surpreenda, isso acontece com frequência, tá? Sempre, eu já peguei vários exames alterados com ácido, com bioestimulador, com cirurgia prévia, porque o paciente ou esquece, ou acha que não, na hora não acha que é pertinente falar, ou omite mesmo, tá? Então, acontece. E como proceder em casos com anatomia alterada inesperadamente? Bom, doutor, aqui não tem segredo. Aí você vai ter que meio que entender formas de executar as alterações que você já tinha decidido alterar, mesmo num terreno mais irregular e mais fibrótico. Não tem uma solução única. É uma coisa que precisa de flexibilidade. Você vai ter que ter uma habilidade ali de entender
como juntar as partes que devem ser juntadas e como retirar os excessos que devem ser retirados, apesar dessa estrutura ser diferente, porque o tecido mole muscular, septo, ligamentos, é muito diferente do tecido cicatrizado, que são as fibroses, que já tem muito colágeno, ela adere menos, então tudo isso tem que estar dentro da nossa cabeça para executar essa cirurgia. Obviamente, quanto mais vezes quanto mais vezes você já fez cirurgias nesse sentido e mais experiência você já teve de fazer cirurgia secundária, terciária, quaternária, fica mais fácil de conseguir navegar por esse mar. Mas são cirurgias mais desafiadoras de uma maneira geral, não tem como. É por isso que a gente precisa planejar com antecedência, é por isso que o paciente precisa informar a gente para ter mais segurança no procedimento. Nesses tipos de caso, não tem uma receita de bolo, não tem um beabá aqui que eu vou te falar que você vai seguir e vai resolver esse tipo de caso. Porque são todos muito diferentes. O jeito que fibrosou, o jeito que cicatrizou, o jeito que está a estrutura, ela é única. Você não vai ver isso em outra pessoa, porque é extremamente individual. Então, é mais da experiência, da execução, que vai pegando experiência para conseguir executar isso. Inclusive, eu tenho uma plataforma onde tem vários casos diferentes lá. Casos de cirurgia secundária, casos de correção de ectrópio, casos de hemorragia retrobulbar, que a gente conseguiu gravar. Então, assim, são vários casos diferentes lá que dá para você entender como que foi solucionado aquele caso específico. Mas cada caso tem uma solução e cada caso é diferente, então é por isso que vendo vários casos talvez te traga mais luz a resolução disso, mas lembrando que não tem como passar uma receita de bolo para essa pergunta. Se você gostou, curte aqui, dá o like e comenta aqui o que você achou desse caso, se você também faz cirurgia, o que achou da resolução, das respostas, eu quero saber a opinião de vocês. E para quem tem casos interessantes, manda no DM lá no Instagram pra gente, tá? @drpedro.ruiz. E esses casos, todos a gente tá falando aqui, sempre preservando a identidade dos pacientes, mas a gente comenta aqui e é legal para espalhar sempre a informação.